Quando a gente entra no mundo das suculentas e cactos, algumas suculentas e cactos chamam mais a nossa atenção, como é o caso do cacto rabo de macaco. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar você como que nós multiplicamos aqui o nosso em até 10 vezes mais rápido e conseguimos ter aqui vasos cheios, e também como que a gente conseguiu ter a floração despontando aqui e durando aí 5 meses, como é o caso do nosso aqui. E como todo cacto é uma suculenta, então eu vou passar algumas dicas para você como cuidar dele para evitar que ele adoeça aí com fungos, por exemplo, porque o cacto também, o fungo também pega ele e muitas vezes até destrói a planta. Então, para evitar que isso aconteça aí no seu cultivo, eu vou passar algumas dicas para você, porque assim você vai multiplicar mais rápido e ter vasos cheios para não correr o risco aí de perder esta planta tão linda e tão querida. Vou te ensinar como multiplicar em 10 vezes mais rápido, então, o cacto rabo de macaco. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda ao canal Suculentas Visto do Bem. Aqui quem fala é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Então, como você pode ver aí, ó, o vídeo de hoje está assim de dicas para você multiplicar e ter cada dia mais mudas aí do cacto rabo de macaco. Uma planta lindona que realmente chama a atenção, mesmo quando ela não está florida, ela chama a atenção pela beleza dela, por realmente parecer aí um rabo de macaco, né? Todo mundo que conhece essa planta, ao bater os olhos nela, realmente quer ter uma muda dela. E para você que já tem aí uma mudinha ou duas mudinhas, eu vou passar dicas para você hoje, para você realmente começar a ter várias mudas aí no cultivo e ter cada dia mais mudas dela multiplicando no seu quintal e no seu jardim, no seu cultivo. Como é o caso dessas aqui, ó, que eu fiz através de podas, né? Fazendo aí as mudinhas, cortando e fazendo mudinhas. E é o que eu vou passar para você aí, as dicas hoje, para você ter cada dia mais mudas dessa planta lindona aí no seu jardim, no seu cultivo, tá bom? E aí no caso, eu vou passando as dicas para você e passando para você aí de como fazer essa multiplicação. Vem comigo então e vamos pegar as dicas. E uma das perguntas mais recorrentes aqui nos comentários que as pessoas deixam é quantas horas de sol exatamente precisa dar para o cacto desenvolver, engrossar, crescer e dar floração. Aqui nós deixamos os nossos cactos num local onde ele toma aí para mais de 5, 6 horas de sol diariamente e eles desenvolvem muito. Quem acompanha o canal viu aí que já vai para mais de 5 meses que ele está dando floração. No momento agora ele tem um botãozinho aqui fechando a floração, encerrando a floração, mas ele deu muita floração justamente porque a gente deixava ele no local, ó, esse local aqui começa a bater o sol nele logo de manhã quando desponta o sol. Então ele toma sol aí de 6 horas da manhã até umas 11h30 mais ou menos. Então toma bastante horas de sol e para melhorar o sol da manhã, que é o sol de melhor qualidade. Outra pergunta também que deixam muito nos comentários é se eu posso regar aí as mudinhas quando eu termino de fazer a poda para poder multiplicar. Não, se não tem raiz, então não tem por que regar. Quando ele começar a liberar raízes, você pode fazer uma calda de canela em pó, 1 colher para 1 litro d'água, ir lá e enxaguar ele todinho ali, regar ele todinho, para ele continuar desenvolvendo raízes e continuar crescendo bem fortão, como é o caso desses aqui, ó. Aqui ele já tem raízes, já tem mudas, então eu faço essa rega aí da canela neles também, e também uso aí já, depois que já dá as mudinhas, a torta de mamona e a farinha de osso. Uma colherzinha pequena aí para os vasos pequenininhos e uma colher grande para os vasos maiores. É o suficiente aí para levar fósforo e cálcio para eles desenvolverem bastante e continuar crescendo. E dou esse mesmo adubo também para os que já estão grandes aí, para eles soltarem mais mudas e a floração. E aí, tá gostando das dicas aí sobre a multiplicação do cacto rabo de macaco? Se estiver gostando e não for inscrito ou inscrita por aqui, eu vou te convidar a se inscrever, deixar um joinha, compartilha aí com o máximo de pessoas que você sabe que precisa dessas dicas também, e vamos seguindo aí com as dicas. E para você que tem aí algumas mudinhas, miudinhas, pequenininhas do cacto rabo de macaco, e você está meio que sem paciência para esperar ela desenvolver, você pode dar adubação para ela uma vez por mês, colocar ela para tomar o sol da manhã todo, e você pode fazer alguns arranjinhos assim também, ó, para você ir apreciando o arranjinho enquanto elas vão desenvolvendo e crescendo. Aí quando ela já estiver engrossando, crescendo, você pode colocar ela num vaso separado. Mas isso aqui é só uma opinião, porque tem muitas pessoas que falam comigo que fica meio sem paciência aí para esperar ela desenvolver, porque custa muito.
E realmente não tem como a gente apressar aí o desenvolvimento de uma planta. A gente pode dar para ela os cuidados necessários, o adubo, o sol, né, colocar para tomar o sol na hora certa, mas realmente a gente precisa aí esperar a natureza fazer a parte dela. E aí, enquanto você espera, você pode ir lá e fazer alguns arranjinhos como esses assim, ó, para poder você ir apreciando ela mesmo quando ela estiver pequenininha. Olha para você ver como que fica legal e fica bonito. Então, você vai apreciando aqui as outras suculentas, o arranjinho em geral. Enquanto isso, ela vai desenvolvendo e crescendo e você tendo aí as suas plantas lindonas no cultivo. Resolvi virar a câmera aqui e mostrar de perto para você entender melhor e também tirar a dúvida de algumas pessoas que me perguntam se quando as mudinhas estão pequenininhas assim, se elas podem tomar aí muitas horas de sol. As nossas aqui, nós colocamos elas em arranjinhos junto com plantas que podem tomar aí para 4, 5 horas de sol, porque essas aqui todas tomam o sol da manhã, então elas tomam aí para mais de 4, 5 horas de sol todo dia. Porque só tomando essa quantidade de sol é que eles vão crescer e realmente desenvolver e engrossar. Eu vou seguir dando dicas para você do cultivo do cacto rabo de macaco, mas eu queria te dar um recadinho bem rapidinho para não tomar muito do seu tempo. É o seguinte, nós estamos trazendo muitas novidades aqui para o canal. Entre essas novidades aí nós estamos elaborando um curso. Quando eu falo nós, é eu e a minha equipe, para poder trazer um curso para você e as aulas já estão sendo gravadas, onde você vai aprender, ó, a cultivar e ter suculentas lindonas como essa gila aqui, e melhor ainda, cultivar ela desde novinha, ó, pegar a sua mudinha desde novinha, como é o caso dessa gila aqui, e transformar ela numa suculenta linda, grande, gigante e compacta como essa daqui. Então tudo isso a gente vai ensinar para você no curso. O curso ele vai ter aí um valor mínimo, só mesmo para custear a estrutura do curso e as pessoas envolvidas nele, mas eu te garanto que vai sair bem baratinho para você, vai ser aí um investimento para você ter suculentas lindonas cada dia mais e suculentas bem compactas e gigantes como essa daqui. Vai valer a pena, mas para você que não vai poder pagar pelo curso aí, nós estamos também elaborando aqui um aulão, um evento chamado A Oficina das Suculentas Sem Segredo, onde você pode participar totalmente de graça, mas para isso você precisa clicar no link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado e fazer a sua inscrição para participar desse evento. Vai ser dia 4 de maio e você está convidado. E eu te espero lá, tá certo? E vamos continuar com as dicas. Vou mostrar para você daqui a pouquinho como que a gente faz a multiplicação, como que a gente multiplica ele em até 10 vezes mais rápido mesmo. E aí eu vou só mesmo atendendo algumas dúvidas aqui que as pessoas têm. E uma das dúvidas é quantas vezes a gente rega o cacto rabo de macaco. Em períodos mais quentes, a gente rega ele 2 vezes e faz a rega abundantemente aqui até a água escorrer pelo furo do vaso. Como você pode ver, ó, ele está sempre desenvolvendo, crescendo as mudas, liberando mudas. Quem acompanha o canal viu que ele floresceu aí para mais de 5 meses, tem ainda alguns botões aqui abrindo, mas agora realmente parou um pouco a floração e ele está desenvolvendo as mudas, né? As mudas estão crescendo de forma geral, mas tem brotação nova saindo e tem muda crescendo aqui para todo lado. Principalmente nesse macaquinho aqui, ó, que começou dando uns bracinhos, umas perninhas, até mesmo um rabinho, formando aí um macaquinho, só que agora ele está perdendo a forma de macaquinho, que ele está liberando mudas aqui para todo lado. E aí me perguntam como que a gente fez, e aí eu vou passar para você a dica aqui durante o vídeo, justamente sobre a multiplicação. Porque quando eu fiz ele, eu fiz uma mudinha pequenininha, ele começou a liberar algumas mudinhas em volta, formando um macaquinho. Mas a maioria das que eu faço aqui, ó, dá 2 mudas, uma muda, então você pode conseguir o macaquinho fazendo aí as podas mesmo, ó. Esse aqui, por exemplo, deu 4 mudinhas também, quase que virou um macaquinho. Então eu vou mostrar para você, porque quando a gente faz a poda, pode ser que um desses tronquinhos que a gente poda aqui, ele libere aí 4 mudinhas, 5 mudinhas, e dá para você fazer um macaquinho semelhante ao que a gente tem aqui. Vou interromper mais um pouquinho aqui, prometo que não vou demorar. É só mesmo para agradecer as pessoas que participaram da última live aí de sexta-feira passada e informar para você que nós teremos uma nova live agora na sexta-feira próxima, às 19 horas aí. Nós vamos passar para você aqui várias informações sobre adubos orgânicos. Os melhores adubos e aqueles que você nem vai precisar pagar nada para ter ele aí no seu cultivo, fazendo as suas suculentas ficarem cada dia mais lindonas. Então a gente convida aí para a próxima live, sexta-feira, dia 21, às 19 horas. E vamos seguindo com as dicas. E atendendo a última dúvida então do vídeo de hoje aqui, antes de começar a fazer a multiplicação, me perguntam como que a gente sabe a hora certa de pegar uma muda do cacto rabo de macaco e fazer aí aquela poda, fazer aqueles cortes e fazer várias mudas com aquela haste.
Na verdade, aqui eu já fiz com mudas mais finas, mudas mais grossas, e a grande maioria libera aí mudas. Mas uma coisa que você pode observar, o cacto normalmente ele mostra uma raiz na própria haste dele, como é o caso aqui, ó, tá vendo? Várias raízes. Então qualquer lugar que eu cortar aqui e colocar no substrato, logo logo essa raiz finca no substrato e já forma uma nova muda. Então se você ainda não observou, você pode aí passar a mão de cima para baixo no seu cacto aí, que uma hora ou outra você vai ver algumas raízes sendo liberadas nele, como se ele estivesse realmente pedindo aí para ser replantado. E já teve um cacto aqui também que ele estava com fungo, eu não percebi, e eu percebi que ele precisava de um replante quando eu vi muitas raízes sendo liberadas no meio da planta, não é nem lá no início dela, é bem cá no meio. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada, fui reparar, ele estava com fungo e o fungo já estava quase que tomando ele todo por dentro. A sorte que eu vi a tempo, fui lá, cortei aonde estava saindo aquelas raízes, coloquei num outro vaso e logo logo ele começou a desenvolver. Eu vou usar essa haste aqui e essa aqui do lado aqui, ó, para poder fazer a multiplicação e mostrar para você. É só pegar uma tesourinha, cortar ali o pedaço e normalmente eu faço o corte aqui de mudas que estão sufocando outras, como é o caso aqui. Daqui a pouco eu vou te mostrar que eu vou tirar isso aqui porque ele está sufocando algumas mudas que está aqui por baixo. Então para as outras mudas tomarem sol também, eu vou fazer a multiplicação para mostrar para você e ao mesmo tempo deixar as mudinhas que estão aqui embaixo para poder elas começarem a tomar mais sol e desenvolver. Como você pode ver aqui ao lado, olha lá a mudinha, tá vendo? Ela já estava bem sufocada. Vou fazer as mudas aqui para mostrar para você como é que faz e essas mudinhas aqui começarem a desenvolver melhor, tomar mais sol. No local que é feita a poda eu coloco aqui a canela moída para fazer a cicatrização, ou pode usar também a cola instantânea. Como eu tirei aqui duas mudas, duas hastes, então eu vou colocar a cola aqui para você ver que cola na hora e evita aí de vir fungo e encostar fungo aqui e prejudicar a planta. O procedimento de multiplicação é bem simples. Você pode pegar aí a muda, a haste, né? Você vai medir aqui, ó, 2 dedos e cortar ali as mudas de acordo com os 2 dedos que você mediu. É o suficiente aí para dar mudas excelentes. E a gente faz aí mudas padronizadas com o mesmo tamanho, né? Só o finalzinho lá que fica um pouquinho maior, que é a ponteira dela que eu gosto de deixar um pouquinho maior. Mas aqui nesse caso eu tento cortar todas as mudas com a medida aí de 2 dedos. Como eu já consegui 8 mudas aqui, então eu vou fazer 2 mudas dessa outra mudinha aqui, ó. Então eu fiz um corte aqui e vou deixar a ponteira e o corte. Quando fizer o corte é importante você observar a pelagem para cima. Na hora de fazer aí o plantio, você colocar sempre com os pelos para cima, que é a forma certa de plantar. Feito o corte, então é só passar a canela em pó, canela moída aí de um lado e de outro, ou até mesmo a cola instantânea, para poder fechar essa ferida aqui e não pegar fungos. Passa a canela de um lado e de outro e vou colocando aqui na posição que os pelos ficam para cima, para na hora de plantar o pelo ficar para cima, que é o lado certo aí do plantio. Mostrar para você aqui, ó, que eu fiz a poda na diagonal de um jeito com que na hora que a água bater aqui, ela não empoça aqui em cima, ela bate e escorre para não apodrecer. E aí depois, à medida que for cicatrizando, vai sair as raízes e por sequência aí as mudas. Já me perguntaram se isso aqui é terra vermelha e na verdade é a canela que sobra na hora que eu vou fazer a cicatrização. Então eu jogo ela aqui em volta do vaso e nas covinhas também, porque eu já percebi que quando eu faço isso, elas enraizam melhor e quando começa a fazer a rega, elas desenvolvem mais raízes e mudas bem mais rápido. E aí eu já deixo as covinhas prontas aqui, ó, já vou encaixando mesmo as mudinhas para poder agilizar o vídeo, para não ficar mais demorado do que precisa. Mas aí, ó, só mesmo encaixar nas covinhas, com a canela aqui já na covinha também, e só plantar todas elas aqui, ó. E aí, como o próprio título aí diz, né, multiplicando o cacto do rabo de macaco 10 vezes mais, você pode contar comigo aqui, ó, que tem 10 mudas. E aí me perguntam se já pode molhar depois que termina de plantar. E na verdade não, você só pode regar quando ela começar a liberar raiz, porque é quando a planta tem raiz que ela vai absorver água e absorver nutriente aí para desenvolver e crescer. E pode ser aí que você tenha até mais do que 10 mudas, né? Porque como você pode ver aqui, algumas mudas liberam 2 mudas, 3 mudas. Então pode ser que venha aí, você possa conseguir até mais do que 10 mudas. E aí me perguntam também se pode adubar quando termina de fazer a poda e fazer essas mudas. Na verdade não, porque como ela não tem raiz, então ela não vai buscar nutrientes para poder se alimentar.
Tem que esperar começar a dar raízes, começar a dar as mudinhas, para aí sim começar a fazer a adubação. E um outro adubo também que eu uso muito aqui no cacto rabo de macaco, para ajudar na questão da floração e da reprodução, multiplicação, é esse daqui, que é o farinha de ossos. Farinha de ossos é um adubo aí que ele é muito rico em fósforo e cálcio, então isso ajuda bastante a planta a liberar a floração e também soltar muitas mudas. Porque mesmo naquele momento que ele não está soltando floração, porque nenhuma planta floresce o ano inteiro, ela floresce durante alguns períodos, né? Aqui eu estou até admirado dele florescer por mais de 5 meses. Mas usando esse adubo aí ajuda bastante na floração. Quando para a floração, a planta vai soltar muita muda e muitos brotos ali, porque ela passou pelo período da floração. Então é importante fazer essa adubação uma vez por mês, porque aí mesmo quando ela parar de florescer, ela não vai parar a reprodução. Porque uma forma também de multiplicar o cacto rabo de macaco até 10 vezes também é você colocando aí um adubo uma vez por mês, para ele continuar reproduzindo e liberando muitas mudas. Eu já mostrei aqui algumas vezes que uma haste aqui liberou para mais de 10 mudas. Então você fazendo a adubação, pode ser que a qualquer momento aquela haste que você tem ali, aquela única muda, ela começa a liberar várias mudas e você consegue aí encher rapidamente o vaso aí do cacto rabo de macaco. Uma vez que as mudas despontam, como está despontando aqui, elas crescem rápido. Então aqui, ó, eu estou mostrando para você que eu vou fazer a adubação aqui, procurando espaços vagos entre uma planta e outra, para colocar aqui essa colherada do adubo aí da farinha de osso. Hoje eu resolvi colocar assim, mas pode colocar também uma colherada dessa aqui num litro d'água e colocar ali na planta também de forma líquida, né? Principalmente quem tem bichinhos em casa aí, para não sentir atraído pelo cheiro da farinha de osso e não vir mexer na sua planta e até mesmo causar aí um acidente doméstico, né? Prejudicando aí o seu cachorrinho, o seu pet. Aqui, quando a gente faz essa adubação, logo em seguida a gente vem e faz a rega, espalhando esse adubo aqui pelo vaso todo, pelo substrato todo, e aí a planta já vai pegar os nutrientes que ela precisa e continuar desenvolvendo tudo que ela precisa, tanto em crescimento, tanto na questão de engrossamento e depois consecutivamente aí a floração. E aí me perguntam muito o que fazer aí para o cacto rabo de macaco engrossar mais rápido. Na verdade não existe aí uma fórmula exata, faz isso ou aquilo que ele vai engrossar mais rápido, não. Normalmente a gente faz isso aqui, a gente dá adubação uma vez por mês, espalhando no vaso todo aqui, tanto na parte de farinha ou ele aqui sólido mesmo, ou líquido, e depois a gente vai dando sol aos poucos, principalmente quando a mudinha é pequenininha, a gente coloca no local para tomar o sol da manhã e todas elas vão desenvolvendo. E o tratamento de todas elas é semelhante às outras suculentas, os outros cactos, todos a gente faz a adubação do mesmo jeito, colocando uma colherada aqui, esparramando entre uma planta e outra, e depois faz a rega aí para a própria água espalhar aí esse adubo no vaso todo, né, para as plantas todas em geral. E normalmente quando eu faço a adubação com farinha de osso aqui, as pessoas me perguntam se precisa ser essa pretinha aqui. Na verdade não, na verdade pode ser a farinha de osso, não precisa olhar a marca, é importante que seja a farinha de osso e que ela tenha os nutrientes aí para sua planta crescer, desenvolver, dar floração e você ficar feliz aí no cultivo. E mostrar só mais um pouquinho aqui para você ver, ó, que mesmo agora quando está terminando a floração, depois de mais de 5 meses florescendo, ainda tem alguma florzinha saindo aqui no meio ainda, como você pode ver aqui, ó, à direita, tem um botãozinho abrindo, mas agora ele está desenvolvendo na questão de crescimento. A gente vê que as mudas estão crescendo, estão desenvolvendo, e a gente vê que está saindo muda realmente para todo lado, e elas estão já saindo bem grossinhas, crescendo e desenvolvendo bem. E reforçando para você que ainda tem dúvida, esse local aqui toma o sol da manhã todo, e é por isso que a planta está sempre desenvolvendo bem. Uma prova disso é o macaquinho, né? Quem acompanha o canal viu esse macaquinho bem pequenininho. Quando eu fiz o plantio aqui dessa estaquinha, começou a liberar umas mudinhas pequenininhas. E aí me deu a ideia de fazer o macaquinho, né? Só que hoje ele virou um macacão, ó. O macaquinho mesmo é meio que tá aqui o formato dele ainda, mas ele desenvolveu muito porque ele liberou outras mudas aqui, além das 4 mudas que formavam os bracinhos, as perninhas. Eu coloquei uma cabecinha aqui para parecer mesmo um macaquinho. E ele começou a liberar mudas para todo lado. Liberou aqui um rabinho para parecer mais ainda um macaquinho.
mas agora ele está liberando várias mudinhas aqui em volta, então meio que está perdendo aí o formato, mas a planta está aqui, ó, desenvolvendo, crescendo muito, cresceu até mais do que as outras que já estavam aqui mais velhas, e ele está desenvolvendo muito rápido e muito bem. Eu estou falando isso aqui novamente só para poder deixar para você a informação de que não existe aí uma fórmula para fazer a planta crescer e desenvolver, não. Você vai dar os cuidados para ela, que é a adubação, a rega na hora certa, o sol na hora certa, e ela vai desenvolver por conta própria, como é o caso desse macaquinho. Ele é novinho, ele tem aí uns 7, 8 meses, ele recebe o mesmo tratamento, o mesmo cultivo, mas ele desenvolveu rápido, então é você fazer a sua parte, dando tudo o que ela precisa e deixar a natureza fazer o resto. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil aí para você. Se você gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, eu já convido você para se inscrever, deixar um joinha, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, que sabe aí que precisa dessas dicas também. E eu aguardo você então na live na sexta-feira, agora dia 21, às 19 horas. E também aguardo você fazer a sua inscrição no link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, para você participar então da nossa Oficina da Suculenta Sem Segredos, que vai ser um aulão, um evento mesmo aí para você tirar dúvidas, para você pegar muitas dicas aí no cultivo e você ter cada dia mais suculentas lindonas como essa daqui, tá bom? Então agradeço aí pela sua companhia, você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!